No dia a dia, a vida pode ser um desafio para quem perdeu a visão. Nas ruas, são inúmeras armadilhas. É preciso aprender a fazer tudo sozinho, mas os preconceitos são muitos por aí. E é justamente o que nós vamos mostrar no Repórter Justiça desta semana. Como as pessoas com deficiência visual lidam com as dificuldades de mobilidade e as histórias de superação. Fique com a gente, o Repórter Justiça está no ar. Esta é a Maristela. Há 10 anos perdeu a visão. O motivo? Um possível erro médico em uma cirurgia. Fazia tudo, eu trabalhava na Secretaria de Educação, trabalhei 24 anos, andava sozinha, ia, voltava, sempre precisava das pessoas para ver nome de ônibus, para me ajudar a locomover, chegando em determinados lugares. Então agora é um pouco difícil você enxergar e depois você perder a visão. São duas coisas completamente diferentes. O meu mundo era visual, eu não dependia muito das pessoas para me locomover. Ela e o marido são deficientes visuais, mas ao contrário da esposa, Adalberto já nasceu sem visão alguma. Eu sempre fui atrevido, né? Mas apesar que eu fui me soltar mesmo com 19 anos de idade, porque minha mãe não deixava eu sair de casa para nada, não deixava eu sair para nada, entendeu? Ela tinha medo. E com razão, Adalberto, a falta de acessibilidade é um problema. Muitas rodoviárias do Brasil não têm o piso tátil, que dá mais autonomia e segurança na caminhada. Ter deficiência visual é superar desafios, aprender uma nova realidade. Minha mãe não acreditava, ela ficava com medo, aí eu fiz umas 2 visitas aqui sem ela ainda. Aí depois, né, quando eu fui para poder fazer minha avaliação e matricular, eu trouxe ela para o colégio, né? Ela veio comigo, veio ela e minha irmã também, que é deficiente visual. Aí daí para cá que ela conseguiu ver que realmente a gente tinha capacidade, porque via pessoas sem enxergar nada, andando, revirando Brasília para tudo quanto é lado, né? Aí daí ela começou a pegar confiança. O colégio que Adalberto falou ajuda no ensino básico e acadêmico de deficientes visuais. A Maristela também aprendeu todas as lições. Dificuldades existem ainda, claro, mas ela se sente uma pessoa mais confiante, mesmo depois da perda da visão. Hoje, assim, mesmo com a deficiência, eu prefiro eu hoje do que eu aos 20 anos, 25 anos. Porque mesmo tendo minha independência trabalhando, eu era muito medrosa, né? Mas agora não, estou me sentindo mais corajosa para encarar a vida, mesmo sendo cega. As dificuldades não ficam só na rua. Conseguir um emprego, então, é complicado. Apesar de muitas pessoas ainda tratarem o assunto como realidade distante, 6,2% dos brasileiros têm algum tipo de deficiência, segundo dados do IBGE. Desta população, mais de 352 mil já estão inseridos no mercado de trabalho em todos os estados do país. Mesmo assim, outras milhares ainda aguardam a inclusão no mercado de trabalho. A Sheila conseguiu um emprego em uma cooperativa de crédito depois de um curso profissionalizante de massoterapia. Ela, que perdeu a visão total aos 25 anos por conta de descolamentos de retina e sarampo, precisou se reinventar para tocar a vida. Fez faculdade de biblioteconomia, mas pouco tempo depois de formada, decidiu investir em outra área de atuação. E gostou muito. Eu perdi a visão em 92 e eu tive que abandonar tudo. Até o momento do tratamento e essa readaptação foi meio complexa. E depois surgiu aquela vontade de voltar, surgiu uma nova possibilidade de fazer outro curso, que era justamente nessa modalidade de massagem, que é a Quick Massage, né? E surgiu essa possibilidade e eu vi que, assim, eu entrei, fiz o curso e gostei. Vi que foi onde melhor eu me adaptei. A massoterapia, ela visa trazer a cada pessoa a qualidade de vida, né, e a própria motivação para o trabalho. A partir do momento que aqui você libera o estresse, você relaxa, né, traz o bem-estar, né, o objetivo fundamental
dessa massagem é justamente trazer o bem-estar para a pessoa que está recebendo. O emprego da Sheila teve um empurrãozinho da Associação Brasiliense de Deficientes Visuais, que tem uma parceria com empresas privadas e bancos para proporcionar a inserção do deficiente visual no mercado de trabalho. Traz um ganho muito grande, né? Principalmente na inclusão social, porque há muito tempo a sociedade via a pessoa com deficiência visual como aquele coitadinho que pedia esmola, e vendo um deficiente visual trabalhando e trabalhando bem, que nós não queremos apenas que a pessoa com deficiência visual esteja inserida no mercado de trabalho ou dentro de uma empresa ou contratada pela associação como parceria, para apenas estar ali como, estamos atendendo, fazendo um favor para o deficiente visual. Não, nós queremos qualidade no serviço e é o que nós temos buscado e o que as empresas têm realmente avaliado e visto, que o deficiente visual não é aquele coitadinho que precisa de esmola nem de um agrado, né? Nós estamos trabalhando com recursos de terceiros, com recursos do associado. Nós estamos trabalhando para que a gente otimize os valores, estamos otimizando os valores. E a gente dá uma parada no nosso trabalho de 15 minutinhos, 20 minutinhos para receber uma massagem, isso aí vem de grande valia para o associado, para o funcionário. As empresas com mais de 100 funcionários devem contratar de 2% a 5% dos empregados com deficiência. É a Lei 8.213. Apesar de existir desde 1991, a lei foi regulamentada 9 anos depois, quando trouxe a fiscalização. O Brasil aprovou leis que incentivam essa contratação, que obrigam que haja um percentual mínimo de trabalhadores com deficiência a depender do número de empregados de determinadas empresas. Então, existe uma legislação, existe toda uma fiscalização por parte do Ministério do Trabalho que busca dar cumprimento a essas normas, dar efetividade a essas normas que permitem a acessibilidade das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. No entanto, como explica o advogado, ainda há muito que ser feito pela garantia dos direitos deste público. Afinal, contratar um funcionário com deficiência não deve ser uma tarefa para apenas preencher números e cumprir tabela. É uma medida importantíssima a fiscalização e a norma jurídica que prevê essa inclusão, porque muitas vezes, a depender da atividade, uma pessoa com deficiência, ela com certeza fará um excelente trabalho, basta apenas dar oportunidade. E a legislação veio para coibir essa discriminação e permitir que haja a inserção desses trabalhadores. Muitas vezes, a depender, como eu disse, da atividade, o trabalhador deficiente terá um desempenho muitas vezes melhor que aquele que não tem deficiência. Então, basta apenas ajustar o mercado de trabalho para absorver esses trabalhadores, essa força de trabalho que tem muito a contribuir para o desenvolvimento e para a construção de riquezas no nosso país. O bacana é que muitas empresas, mesmo com um quadro menor de 100 funcionários, já contratam deficientes sem a exigência da lei. A cooperativa onde a Sheila e mais 2 massoterapeutas trabalham é um belo exemplo. A gente se desconecta, a gente se sente mais motivado para trabalhar, até porque eu acredito que é muito importante as empresas investirem nessa questão de cuidar mesmo dos funcionários, sabe? Então, o rendimento, eu que trabalho nessa parte do RH, eu fico a par disso, então o rendimento dos funcionários aumentou, a gente tem um feedback muito positivo, né, da questão das massagens, então o pessoal se sente mais motivado, se sente mais tranquilo, mais relaxado, mais disposto, né, e assim, é muito positivo, é muito bom, muito bacana. E no próximo bloco, conheça o projeto Cão Guia e a história de deficientes visuais que superam o preconceito. Não saia daí, o Repórter Justiça volta já. O Repórter Justiça está de volta com essa cena de cumplicidade e amizade. Cães que transformam a vida de pessoas que necessitam de uma atenção especial. Eles são treinados para caminhar na rua, superando os obstáculos. Animais que são verdadeiros anjos da guarda na vida de muitos brasileiros.
cão-guia, além de ele desviar de obstáculos normais, né, sejam postes, buracos, né, galhos de árvores, sejam no chão ou no alto, entendeu? Além de desviar de tudo isso, ele ainda localiza coisas que uma bengala você não consegue fazer. Por exemplo, eu dou um comando de ir para a escada, ela vê onde tem uma escada e vai, né? Vai para a entrada, para a saída, entendeu? E ela vai tranquilamente, ela localiza e se direciona para aquele ponto e a gente consegue diminuir muito a dependência de outras pessoas, né, para nos dar orientação de como chegar ao nosso destino. A vida do Silvio é outra depois que ganhou um cão-guia. Ficou tudo mais fácil. Pegar um ônibus, ir à padaria, na casa dos amigos. Uma companhia e tanto, hein? Eu tenho a felicidade de ter um cão-guia desde o ano de 2002, quando eu recebi meu primeiro cão aqui no projeto Cão Guia de Cego de Brasília. E desde então experimentei uma verdadeira revolução na minha forma na minha mobilidade como um todo, porque é incomparável com a bengala, né? Se a gente vai comparar caminhar com o cão-guia e caminhar com a bengala, são duas formas completamente diferentes, cujo cão-guia nos dá muito mais segurança, muito mais rapidez, entendeu? Muito mais tranquilidade e facilita muito a vida da gente. Treinar um cão-guia é uma missão cara. A coordenadora do projeto em Brasília diz que o valor pode chegar a R$100 mil, entre custos com remédios, treinadores e até o aluguel do espaço. Na realidade, a gente conta o custo do cão desde que você prepara a matriz para reproduzir. Tá? Então, você tem o preparo da matriz, o nascimento, aquele período de neonatal, aquela coisa toda, e a formação dele, todo o período dele. Então, você vai cuidar do cachorro por uns 2, 3 anos. Aqui, para nós, é diferente, porque é diluído com algumas parcerias que nós temos, mas é um custo que vai chegar a quase R$100 mil. Apesar do custo alto, vale a pena. Vale a pena pela grande diferença que o cão-guia faz na vida da pessoa. Tá? Ele dá uma velocidade maior, dá independência. O cachorro tem um papel muito grande na parte de socialização da pessoa, tá? De inclusão dessa pessoa na sociedade. É uma coisa na qual a gente acredita e a gente luta muito para dar continuidade. Mas se você olhar pelo outro lado, o lado financeiro, porque nada se faz sem dinheiro. Mesmo você tendo parceria, você tendo ajudas, a questão do dinheiro, da finança é fundamental. Tão fundamental na vida do Flávio também. Aos 30 anos, perdeu a visão e precisou se aposentar. O cão-guia é o Platão, grande companheiro, leva a todos os lugares, mas a locomoção é um pouco complicada. Certa vez, ele pediu um carro por meio de um aplicativo. Ao chegar, o motorista viu o cachorro e se recusou a fazer a viagem. Alegou que o veículo ficaria sujo. Foi constrangedor. Quando eu me levantei com o Platão e comecei a andar na direção do carro, o motorista simplesmente falou que no carro dele ele não leva cachorro. E isso é muito frustrante, isso é muito chato. A gente, usuário de cão-guia, e eu no caso, me sinto muito mal desrespeitado. O constrangimento levou Flávio a entrar com uma ação na justiça por danos morais e ganhou em todas as instâncias. Na decisão, foi destacada a Lei 11.126 de 2005, que diz: o deficiente visual tem livre circulação com seu cão-guia em todos os meios de transporte. Diante disso, a recusa ofendeu o passageiro e o dispositivo legal. A indenização foi de quase R$3 mil. Tem que doer no bolso, para que ele respeite o direito da pessoa com deficiência visual, no caso, o usuário de cão-guia. Mesmo após a ação, o Flávio continua tendo dificuldades em táxis e carros de aplicativo, o que não o impede de solicitar o serviço. Para ele, lei é lei, deve ser cumprida. Quando eu chamo o aplicativo, eu tento colocar o Platão, o meu cão-guia, deitado e atrás de mim,
para quando o motorista chegar, né, ele não, de longe, né, para ele não avistar tanto assim o Platão, mas quando ele chegar, eu falo, né, eu tenho contato com o motorista, confirmo o nome dele e aí eu peço para o Platão levantar e ir em frente, né. E no próximo bloco, o repórter Cristiano Oliveira vai mostrar uma biblioteca em braille, atendimento diferenciado que resgata a autoestima e a convivência social. Você vai se emocionar. O repórter Justiça volta já. Eles enxergam a vida de um jeito diferente. Aqui dentro, a maioria dessas pessoas perdeu a visão já na idade adulta. Muitos tiveram que reaprender a viver. Eu passei a ler e fazendo contato aqui com as letras, né? E então fui voltando a fazer com que assim, assimilasse melhor as palavras, né? Como escrevia aquelas palavras, porque a gente esquece, 40 anos parado é brincadeira, né? A gente escreve da direita e lê para a esquerda, né? Todo o tato, conforme a letra, a gente vai aprendendo aos poucos. O Francisco, o Sidney e toda essa turma mudaram de vida e mudaram também a vida de quem passou a ter contato com eles. É uma vida onde a gente acredita que ser incapaz é se você acha que é incapaz. Realmente é. O que eu vi na trajetória de vários deficientes adultos que perderam a visão, tendo enxergado, depois ficaram adultos, eles começaram a se tornar pessoas completamente cidadãos que trabalham, que namoram, que vivem uma vida normal. Então, assim, eles não são um peso morto, eles não são ineficientes. E tem alegria, tem tristeza, tem raiva e tem sentimentos como todo mundo, tem capacidade como todo mundo. O Francisco, no fundo, sabia que era capaz de aprender um novo jeito de ler e escrever. Ele perdeu a visão quando tinha 24 anos e só 4 décadas depois conseguiu enxergar um novo caminho para a vida dele. A minha timidez me atrapalhou muito, porque eu era assim, bastante tímido, né? Ainda sou, mas houve uma desenvoltura para mim participando aqui na biblioteca, sabe? Foi muito bom, me ajudou muito a me socializar, ter mais comunicação com as pessoas. E eu que há mais ou menos 40 e tantos anos sem ler e escrever, hoje eu leio, escrevo, tenho comunicação com o mundo inteiro quase que... E é com esse bom humor que ele decidiu ir além. Hoje, com 70 anos, virou poeta e coleciona cerca de 50 histórias de poemas. Um deles virou até peça de teatro infantil. Aí eu fiz a peça teatral, tirei tudo da minha memória, li aquela coisa, embasado aqui no livro, no texto, e ficou uma coisa fantástica que foi apresentado para o Brasil e para o mundo, certo? Pelos bosques, pelos montes, colinas e veredas, vão as lindas borboletas voando de um lado para outro, beijando flores amarelas, vermelhas, brancas e azuis. São tão lindas borboletas. O resto esqueci. A Noemi perdeu a visão aos 30, no acidente de carro. E até então, a Dinorá nunca tinha convivido com deficientes visuais. Só que a paixão de uma por leitura e o amor da outra por bibliotecas foram os ingredientes que faltavam para a criação deste espaço, em braille. Mas não dava para ser qualquer biblioteca.
Os livros em braille ocupam estantes e mais estantes, né? E tem que ter barulho também. Com deficiente visual, não tem condições de ser uma biblioteca silenciosa para estudo como é uma biblioteca tradicional. Então, essas pessoas queriam, né, o seu canto, mas um canto acessível, né, ao que precisa. Então, por isso foi criada a biblioteca. Ela é o combustível da minha vida e da vida de todos os cegos, porque quando nós chegamos, quando cada um de nós chega aqui nesse local, é como eles dizem, é a nossa segunda casa. E para mim, essa é a minha principal casa, porque aqui é lugar de alegria, de sabedoria, é lugar de harmonia. O Sidney está aí para provar que é tudo verdade. Quando perdeu a visão há 18 anos, ficou deprimido e não queria saber de sair de casa. Achou que a vida não tinha mais graça. Hoje, aos 49, enxerga o mundo de um jeito só dele. São milhões de pessoas igual a gente ou piores que a gente. E a gente só vê na convivência da integração, da participação, a inclusão toda, traz esse cativo. Mas não é todo deficiente visual que não enxerga. Tem gente que enxerga só um pouco e sofre em dobro na hora de explicar o que tem. Eu fiquei muito tempo trancado em casa sem querer conversar com ninguém, porque todo mundo que você vai conversar, ele fala: poxa, mas você está bem, você enxerga, você está conseguindo ver as coisas. Eles não entendem a limitação. As pessoas, elas ficam encabuladas, vamos dizer assim, como que a pessoa está com uma bengala, mas enxerga no celular. Eles ficam entre a cruz e a bengala. Com o perdão do trocadilho, mas é assim mesmo que o Leandro e a Ana Kelly se sentem. A baixa visão ainda é vista com preconceito. Por isso, este grupo decidiu explicar para as pessoas que eles enxergam só um pouquinho e usam uma bengala verde, que significa esperança de ver de novo. O projeto foi criado na Argentina para identificar a baixa visão. Para a gente ter noção do que é que isso significa, uma pessoa que enxerga normalmente, por exemplo, tem um campo visual de 180 graus. O deles é abaixo de 20. É uma forma mais prática e ágil de você explicar que você tem uma deficiência visual, mas você não é cego total. Você pode andar livremente, andar com a bengala e utilizar seu celular de uma forma que as pessoas ao seu redor não se sintam ultrajadas. Porque é muito constrangedor a pessoa achar que você está fingindo que tem uma deficiência. É muito difícil de explicar. Para a Ana Kelly foi mais difícil. Foi praticamente impossível se explicar em sala de aula. Quando eu estava na 8ª série, eu conseguia me locomover bem, mas eu não conseguia enxergar no quadro. E daí e eu precisava do caderno de uns colegas para poder copiar a matéria. E aí teve uma professora que falou que eu enxergava e que eu estava enrolando e que ela não ia deixar os alunos me emprestar o caderno e ia tirar o ponto de quem me emprestasse o caderno. Então isso me desmotivou a estudar. Ela virou o jogo e fez exatamente o contrário. Passou a motivar outras pessoas que também têm algum problema de visão. Hoje é a psicóloga do projeto e promove, com unhas e dentes e a pouca visão que tem, a bengala verde. As pessoas que têm a bengala verde têm um certo resíduo visual. Às vezes ela consegue se locomover, mas não consegue pegar um ônibus. Ela enxerga no celular, mas às vezes está em uma fila de banco e não consegue enxergar a senha. É muito bom quando a gente está em alguma dificuldade, chega uma pessoa, oferece a mão, não, vou te ajudar, é muito bom. Então, se você encontrar alguém usando a bengala verde, saiba que ela enxerga um pouco, mas mesmo assim ela necessita de ajuda. O Repórter Justiça fica por aqui. Para rever nosso programa, acesse tvjustiça.jus.br. Você também pode mandar um e-mail à nossa produção, repórterjustiça@stf.jus.br. Nosso canal no YouTube é TV Justiça Oficial.